Bom dia a todos. Eu sou a Fabiana Aguilar, né? Trabalho na área de marketing e negócio da IT2B. Hoje o nosso webinar vai falar sobre o assunto sobre da automação ao aprendizado, a IA conversacional que cresce com o uso. Vamos ter a presença do Henrique. Bom Vamos ter a dia. presença do Henrique, do nosso parceiro aqui da Moveu, e do Odair. O Odair, que é nosso head de inovação aqui na IT2B. Eu vou aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando e aí a gente dá início ao nosso bate-papo. Maravilha. Então, às 10h15 a gente começa a nossa Umas conversa 10 aí e com o Henrique. 10. 10h10, Fabi? Pode. Isso, eu acho que já dá para a Tá gente bom. começar. Tá bom? Maravilha. Bom dia, bom dia. Estou vendo que a turma já começou a interagir por aí no chat. Muito bom dia. Estamos com um pouco mais de 30 pessoas aí. O pessoal vai entrando. Bom dia, Luciana, bom dia, Fernando. Estamos aguardando uns minutinhos aí para o pessoal terminar de entrar. Vendo que o tema de IA causa bastante curiosidade, né? Tem bastante gente entrando aí. Olá, olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Já estamos com 5 minutinhos aqui. Vamos começando, pessoal? Acho que está sendo gravado também, e aí, se precisar, o pessoal consegue reassistir esses minutinhos quem não conseguiu
entrar logo no comecinho para a gente ter tempo de cobrir todo o tema, né? Então Isso. vamos lá. Vamos iniciar, Henrique. Só quero avisar aqui que o perguntas e respostas vai ficar aberto e vocês podem deixando as perguntas ao longo da apresentação, tá? Que o Henrique e o Odair, eles respondem durante a apresentação, não só no final. Então, eles têm acesso, vocês podem deixar e aí a gente vai respondendo. Joia. Então, bom dia a todos. Agradeço aí a participação de cada um de vocês, né? O objetivo aqui hoje é a gente, nessa conversa com o Henrique, trazer para vocês aí toda a experiência da Movil aqui no Brasil, né? O que a Movil trouxe de soluções de IA conversacional, né? Então, hoje a gente percebe que está acontecendo uma virada, né? Esse ano é o ano em que realmente as empresas buscam ter realmente o resultado dos investimentos que foram feitos em IA, né? A partir aí do boom aí do ChatGPT lá em 2022 até agora, houve aí esses investimentos que as empresas fizeram, né? Então, hoje a ideia aqui, conversando com o Henrique, né, a gente trazer aí para vocês aí a experiência da Movil, o que ela tem feito. Nós, particularmente, a IT2B tem a parceria com a Movil há 2 anos, estamos num projeto importante no nosso cliente, onde a gente percebeu o que o mercado está dizendo. Para que você tenha uma IA consistente, para que você tenha uma IA que traga retorno, é muito importante que você faça uma curadoria nos seus dados, né? É muito importante que você treine a IA com dados que sejam dados confiáveis, que sejam dados corretos e assim por diante. Então, Henrique, hoje aí a ideia é a gente trazer aí para o pessoal, né, e mergulhar um pouco mais aí no que quem é a Movil, quem é o Henrique. Então, se você puder aí se apresentar aí, quem é o Henrique, a experiência do Henrique, o que a Movil trouxe aí para o mercado brasileiro aí nesses últimos anos. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo e obrigado aí pela sua participação. E eu que agradeço, muito bom dia, prazer em estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Carvalho, sou Country Manager da Movil AI no Brasil. Estou deixando alguns slides de fundo aqui para contextualizar a nossa conversa, tá? E para poder contar um pouquinho do que a gente vem construindo por aqui. Mas a Movil é uma plataforma de IA generativa conversacional. Basicamente, a gente tem um SaaS, uma plataforma que permite aí que as áreas de negócio construam seus próprios agentes de inteligência. A gente também, obviamente, apoia nessa construção e na melhoria desses agentes ao longo do tempo. Mas é uma solução que já vem se provando aí globalmente, né? A gente está falando aí de quase 150 clientes pelo mundo, de esses 150 clientes hoje em 90 países, gerando milhões de interações humanizadas todos os meses. Então, a gente tem uma experiência bem vasta em diversos casos de uso, que nós vamos comentar um pouquinho por aqui hoje, em vários segmentos específicos de mercado, em mercados muito regulados, como seguradoras, bancos, gaming, né? E a gente pode compartilhar um pouquinho dessa experiência hoje com vocês aqui e contar um pouco sobre o que a gente vê, não só do que a gente vem atingindo em projetos de IA, dado que é um tema muito novo, mas o que a gente pode atingir, o que é uma visão de longo prazo, talvez, das oportunidades que a IA traz para a gente, que não são tão óbvias, que às vezes nem toda empresa, até que já usa IA, ainda percebeu os ganhos que a gente pode ter com esse tipo de solução. Então, super prazer estar com vocês aqui hoje. Queria propor que a gente fizesse isso bem um bate-papo mesmo, que a gente fosse tirando dúvidas. O pessoal fica à vontade para interagir no chat aí. Quanto mais participação, melhor, né? Como a Fabiana comentou, a gente tem ali a área de perguntas e respostas. Vamos fazer o possível para a gente poder trazer vocês para a conversa e tirar as dúvidas da melhor forma possível. Maravilha, Henrique. E aí, até dentro dessa visão de longo prazo que você comentou, que eu acho que é isso que é extremamente interessante aí para que a nossa audiência também possa até colaborar conosco aí, trazendo perguntas aí que tenham aí nas suas organizações. Mas, assim, uma pergunta que sempre aparece aí por conta aí
das mesas de discussões aí que acontecem aí de IA, né, que a gente acompanha também o mercado, as pesquisas, a IA conversacional, ela vai substituir realmente o chatbot com excelência ou ela é só mais uma tecnologia que está vindo aí com essa promessa de realmente ser uma IA humanizada, está cada vez mais trazendo informação e resolução aos profissionais que, de repente, precisam, né? O cliente que precisa de uma informação e, de repente, está interagindo ali com um agente, o quanto que isso tem realmente não só engajado essa pessoa, né? Porque se ela perceber também que a IA não está trazendo as respostas que ela precisa, ela vai pedir para falar com o humano rapidamente, né? Então, na sua experiência aí, ou no potencial que tem hoje a solução da Movil, como que está essa situação? Deixar de ser aquele chatbot de árvore, que responde assim, responde assado, e ser realmente uma IA interativa e conversacional. Legal. O chatbot foi realmente uma evolução transformadora no mercado quando ele entrou, né? Acho que todo mundo até muitas vezes tinha uma expectativa de que ele fosse mais resolutivo do que ele é de fato, mas eu diria que com certeza é uma ferramenta que ajudou muito na evolução do atendimento, muito no quesito de disponibilidade, de eu ter a resposta às vezes ali, ter um caminho para achar as respostas a qualquer hora do dia. Então, o chatbot tem muito valor, mas eu vejo que você tem basicamente dois tipos de player nesse segmento, né? Empresas de IA, que são um pouco mais difíceis de se encontrar, como a gente tem os próprios modelos de IA, e empresas de chatbot que estão evoluindo e incorporando IA na sua oferta. Em geral, esses players, eu acho que ainda tem um pouco de apego, assim, eu vejo uma visão, às vezes, no mercado de que existem casos onde o chatbot vai funcionar bem e existem casos onde a IA vai funcionar melhor. Na minha visão, eu acho que a IA vai, de fato, disruptar esse mercado. Eu acho que não vai fazer sentido você ter uma estrutura de chatbot pautada em árvore, como você citou, ali, num fluxo determinístico, se cada vez mais os modelos estão sendo cada vez mais capazes, estão evoluindo cada vez mais rápido, e a tendência é que você consiga fazer esses atendimentos de forma cada vez mais barata a partir do momento que você tem modelos mais especialistas. Talvez o grande contraponto aqui é custo, né? Atender com chatbot é muito mais barato do que atender com IA, fato. Mas o que a gente vê é que isso está muito relacionado à eficiência do agente conversacional, está muito relacionado à experiência do usuário. Então, você ter que passar por um menu de 5, 7 camadas para você chegar onde você quer, ao invés de você simplesmente perguntar, como você perguntaria para uma pessoa e a IA te levar do ponto A para o ponto B, é uma experiência radicalmente diferente. E eu acho que as pessoas vieram construindo um pouco de resistência a essa estrutura muito rígida. Poxa, esse chatbot não entende o que eu estou falando. E o agente não. O agente ele é empático, ele conversa, ele entende. Se ele não entende, ele tenta agregar valor de alguma outra forma. Infelizmente, eu não sei falar sobre isso, mas se você quiser falar sobre tal, tal, tal e tal tema, eu consigo te ajudar. Então, na minha visão, como a experiência é muito melhor, a eficiência operacional desse processo tende a ser muito melhor e, naturalmente, a gente vai ver cada vez mais empresas substituindo chatbots por soluções inteligentes de inteligência artificial. Porque ela é muito mais resolutiva de fato. Ela entrega muito mais valor na ponta e no fim do dia é isso que importa. É o impacto que ela traz na última linha, né? É a redução de custo, é o aumento de receita, é a melhoria na cobrança, é a gente conseguir fazer com que ela cumpra seu papel para qual ela foi desenhada. E a gente percebe aí, pelo menos no projeto que a gente fez junto, a IA, em pouco tempo, ela conseguiu aí uma assertividade nas suas respostas aí de mais de 90%, né? Então, isso faz, inclusive, que haja um engajamento aí do profissional, né? A ideia Exato. aqui é a gente nessa conversa aí se provocando um pouco aí, né, Henrique, para trazer as informações. E como que você vê, Henrique, a Movil, ela é uma empresa que atua também com clientes internacionais, atua em Uhum. outros países. E como que está, assim, o uso da IA em outros países e o uso da IA no Brasil, né? Até porque a gente parece que tem uma característica de ser assim mais empáticos às vezes nos nossos relacionamentos pessoais do que países assim onde parece que o relacionamento é um pouquinho até mais frio, né?
E aí, quando você traz uma solução que foi construída lá fora, e de repente ela tem um uso, uma aplicação, existe essa diferença de forma, de estrutura conversacional entre a IA que atende um cliente brasileiro, né, vamos assim dizer, e uma IA que atende um cliente lá de fora? E, inclusive, a questão de sotaques, que a gente tem bastante aqui, isso já tem sido incorporado à solução? Legal, legal. Boa pergunta. E realmente existe, tá? Eu vejo o mercado brasileiro, eu acho que ele é muito diferente dos demais que a gente atua. Então, até contando um pouco da história da Móvel, a empresa nasceu nos Estados Unidos, mas a gente tem alguns dos fundadores, 3 dos 4 fundadores são gregos. Então, a gente tem, na verdade, escritórios em Nova York, em Atenas e em São Paulo, sendo que o Brasil é a região mais nova. Apesar da empresa ser americana, ela cresceu principalmente a partir da Europa. Então, a gente tem um aprendizado, de fato, com clientes europeus, e eu te falo que até a estrutura que a gente tem no Brasil hoje para atender os clientes é diferente do que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. O perfil de cliente é um pouco diferente da forma como ele usa a ferramenta, e principalmente E até vou falar de escala, né? Se eu falar da Grécia ali, por exemplo, eu tenho 10 milhões de pessoas no país. Se eu falo do Brasil, é um país continental com mais de 200 milhões de pessoas que tem uma cultura de mensageria muito forte. A gente tem um WhatsApp muito entranhado no nosso dia a dia, que faz parte das nossas interações com todo o nosso círculo social. E eu acho que isso muda radicalmente a disponibilidade do agente e como que esses canais funcionam. E eu acho que isso faz com que o nosso mercado tenha necessidades específicas, que ele seja até mais exigente no aspecto conversacional, um pouco do que você falou ali. Eu acho que a gente quer mais uma interação humanizada, a gente quer mais um pouco daquele calorzinho brasileiro no agente, que ele seja, tem essa expectativa da experiência dele ser mais adaptativo, quando eu falo de voz, de questões de sotaque, coisas do tipo, vão fazer diferença no fim do dia na conversão, né? Se eu vou ligar para alguém de determinado estado e eu ligo com o sotaque daquele estado, ele tende a performar melhor, de fato. Em alguns segmentos, isso é, assim, exponencial. Vou dar um exemplo. A gente trabalha, uma das grandes aplicações é a parte de cobrança de inadimplentes, que é um caso muito interessante da gente usar para IA, traz um ROI muito, muito interessante. O Brasil é um dos mercados mais avançados nesse quesito. A gente tem 78 milhões de pessoas no Brasil, em um certo nível de endividamento. Então, o mercado é muito preparado, é muito evoluído para tentar falar com essa massa de pessoas endividadas e recuperar crédito, né? E as necessidades do que a gente vê lá fora são completamente diferentes. Hoje, no Brasil, a gente tem uma camada de serviço muito maior para estar muito mais próximo do cliente, construir junto, pegar na mão, sentar mesa a mesa e avaliar o agente ali, o que funciona, o que não funciona. Enquanto lá fora é um pouco mais self-service, é uma estrutura muito mais enxuta e o cliente caminha um pouco mais sozinho, porque os desafios conversacionais no Brasil eu acho que são, de fato, mais complexos e em maior escala. Tá. E até por conta disso, Henrique, como você tem visto assim a, a confiança do gestor? A empresa que vai realmente usar IA, né? Por exemplo, você deu um exemplo aí sobre o case de cobrança, né? De repente, onde as empresas passam a parte da sua cobrança para ser feita por um agente de IA conversacional. Como que está essa escala entre aquelas empresas que estão, olha, ok, vou começar a testar aqui, puxa vida, quantos que já passaram do teste para a efetividade de falar, não, olha, hoje a minha cobrança 80% é feita por IA, ou 100% é feita por IA, ou como que está essa questão? E, inclusive, a interação, especificamente nesse tema. O quanto que hoje, num fluxo de cobrança, há necessidade de conectar um humano ali para finalizar esse processo? Olha, vai muito da operação, tá? Eu tenho hoje clientes que usam a solução para fazer o famoso CPC, né? Porque eu garantir que eu estou falando com a pessoa certa. Eu acho que tem esse lado da operação híbrida que funciona muito bem, que você consegue extrair o melhor dos dois mundos, né? Imagina que toda a parte de menor complexidade, de maior atividade, a gente vai querer delegar para IA. Porque a parte do processo de vendas que o vendedor tem preguiça, é a parte do processo de cobrança que exige mais atividade no dia a dia, e a parte que a IA consegue paralelizar em centenas, milhares, dezenas de milhares de interações ao mesmo tempo.
Então, se eu tenho um atendente, se eu tenho uma estrutura automatizada, vamos colocar assim, de atendimento, que consegue preparar o lead, que consegue fazer a tentativa de contato, começar a conversa, qualificar, negociar e jogar para um atendimento humano, ou só finalizar o processo, finalizar uma negociação, finalizar uma venda, eu tendo a ter uma estrutura mais eficiente, onde eu otimizo atividades de baixo valor agregado e eu otimizo também a atuação humana. Né? Eu faço com que o vendedor esteja mais tempo vendendo, o cobrador esteja mais tempo negociando na última linha ali, e no fim das contas eu consigo extrair o melhor dos dois mundos e um resultado melhor. Mas cada operação vai ter uma matemática específica, uma característica de funil. Hoje a gente atua com cobranças B2B, B2C, vendas B2B, B2C, suporte B2B, B2C, onde tamanho de time, volume com que você está lidando, a complexidade do processo em específico vai impactar muito nessa característica do funil de ponta a ponta. Por isso que acaba sendo muito personalizado, como eu comentei. A gente constrói em conjunto, mensura em conjunto, e a gente precisa ter clareza de como esse processo funciona. Então, até uma boa sugestão de primeiros passos é a gente sempre pensar em documentar os nossos processos de forma a que eu possa, né, usar isso como insumo para a IA aprender mais sobre o nosso negócio. Então, assim, eu costumo falar que IA não é bala de prata que resolve todos os seus problemas, mas você tem que ter a casa minimamente organizada para você conseguir treiná-la e utilizá-la como uma ferramenta que vai ser de fato impactante no seu dia a dia, né? A gente percebeu isso, né? Que se não realmente fizer um bom trabalho de curadoria, um bom trabalho de acompanhamento, né? E, e como toda tecnologia e todo projeto, há uma evolução constante, né? Tanto na Sim. tecnologia quanto na forma de uso. E aí, nesse sentido, você tem algum estudo aí que traga, assim, o quanto a IA está realmente em produção? Porque, assim, os noticiários aí do início do ano foi dizendo muito, olha, esse é o ano em que a IA precisa trazer o ROI que foi prometido, né? Porque durante 2025 houveram muitas iniciativas das empresas, no entanto, o CFO, quando começou a olhar lá aqueles contratos ou aquela resposta daqueles projetos que foram iniciados, não ficou satisfeito, vamos assim dizer. Então, você tem algum estudo ou até alguma, por experiência de vocês aí, o quanto que a IA efetivamente está trazendo aí, ou tem condições de, ao longo aí de 2026, trazer esse ROI prometido aí ao longo do ano passado? Eu acho que é bem por aí o momento mesmo de mercado, sabe, Odair? As empresas estão buscando os casos de uso que vão trazer o impacto que elas querem, que justifique todo esse investimento, né? Eu acho que não é um hype como outras tecnologias tiveram aí, chegaram e sumiram muito rapidamente nos últimos anos. Eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, mas o como você usa, né, você saber usar faz muita diferença. Não é? Eu converso com empresas há 3 anos e meio, pelo menos, todo santo dia sobre os projetos de IA, e tem empresa grande que eu converso que fala comigo, cara, eu tenho 150 projetos de IA rodando em paralelo, eu tenho não sei quantas POCs acontecendo. E acho que saber escolher os casos de uso é muito importante. Tem uma reportagem do MIT que saiu, surpreendeu muito ali, que falou que 95% dos pilotos de projetos de IA generativa falhavam em trazer ROI. Eu acho que vem muito dessa ansiedade e desse entendimento de que IA é a bala de prata que vai resolver tudo e vamos colocar IA em tudo. E acho que não é por aí, sabe? No nosso nicho, falando de IA conversacional especificamente, eu acho que está muito mais claro esse caminho sobre quais as áreas que a gente consegue trazer um retorno muito, muito claro, seja em redução de custos, seja em aumento de receita. Então, a gente começou, como a maioria das ferramentas nesse segmento começaram, olhando para Customer Support. Então, eu vou economizar atendimento humano naquela parte de automação de perguntas frequentes, de automação de tarefas, às vezes, mais recorrentes que tradicionalmente eu precisaria do atendente humano. E eu tenho casos hoje, por exemplo, de empresas que fazem milhões de atendimentos mensais numa única empresa, que para ela fazer o mesmo nível de atendimento, vamos falar assim, o mesmo volume de atendimento com pessoas, ela precisaria ter algo entre 300 e 400 pessoas a mais no time. Seria talvez o que a gente diria assim, economizamos o equivalente a 300 pessoas dentro de uma estratégia de atendimento de um único cliente. Então, eu tenho vários casos nesse sentido, mas eu acho que você tem que ter muita clareza do problema que você está resolvendo. No caso de cobrança de inadimplentes, é uma questão de
conseguir aumentar a capilaridade, conseguir falar com mais pessoas, ter uma estrutura que permita essa negociação ali de forma empática, de forma também, né, visando preservar o relacionamento com o cliente, que é um ponto importante. Mas, na média, os clientes estão tendo um retorno ali para cada real investido nesse tipo de solução, retorna em torno de 15, às vezes R$ 20. Então, existem alguns casos de uso que eu acho que são mais fits para a gente sentir o retorno realmente logo na saída. No Brasil, principalmente, eu elencaria esses 3, né? Suporte, na verdade, eu acho que globalmente, tá? Suporte ao colaborador, ao usuário final, né? Suporte ao cliente, às vezes suporte ao colaborador é um caso que tem surgido bastante também, mas suporte, vendas e cobrança de inadimplente são esses 3 principais onde já tem muita clareza que a gente consegue atingir um ROI, seja economizando pessoas, seja tornando esse processo mais eficiente. E, Henrique, o que você tem a dizer sobre o risco que as empresas têm ao começar, de repente, a utilizar uma IA mais caseira, que o pessoal de TI começa ali a construir alguma coisa, né? Ao invés de repente, uma solução como a da Movil, por exemplo, que ela vai ao longo do tempo acumulando todo esse aprendizado e essa tratando informações de diferentes mercados, enfim, vai ficando cada vez uma solução mais com uma governança muito mais forte, né? O que você tem a dizer sobre esse risco das empresas, de repente, iniciar os primeiros projetos lá com uma IA caseira, e isso também que causa, de repente, até uma decepção, né? Porque até atingir um resultado Sim. é demorado. O que você tem a dizer sobre isso? Isso tem aumentado muito, tá? É curioso. Se eu pegar os 3 primeiros anos de Movi Brasil, a gente olha os dados, é um pouco curioso. No primeiro ano, eu conversei com mais de 200 empresas, né? Uma operação ainda começando no Brasil. Eu levantei esse dado recentemente, a gente teve 1% das empresas que a gente conversou que de fato já tinham testado alguma coisa e colocado alguma solução de IA no ar. Muito pouco. No segundo ano, isso já pulou para 10%, no terceiro ano, esse dado já passa de mais de 30%. Está realmente se consolidando um cenário onde as empresas têm testado muito mais coisas. E muitas vezes, eu acho que talvez um dos principais concorrentes que eu tenho hoje são as iniciativas internas. Porque hoje a barreira de construção de software caiu muito. É muito fácil você pegar uma estrutura de chatbot ou você criar um agente que acessa uma base de conhecimento e consegue produzir resposta em tempo real. Essa primeira barreira é algo que, sinceramente, qualquer um consegue fazer. Você tem várias e várias pessoas vendendo curso sobre isso online. O grande problema é o como você faz isso e o impacto que isso traz. Vamos falar assim, principalmente as implicações relacionadas à segurança, são os pontos que a gente tem que ter maior cuidado aqui. E a gente vem falando, né, cada vez mais de não só automatizar conversas, mas automatizar inteligência em um ambiente que seja, de fato, seguro. Então, a gente tem uma abordagem muito específica para lidar com isso, de como que uma solução especialista é diferente de uma solução caseira. A gente tem toda uma arquitetura de agentes para que a gente consiga trazer um ambiente robusto o suficiente para você colocar isso em grande escala na frente do seu cliente. E aí, o grande cuidado de você fazer isso de forma caseira é que você vai ter que construir todas essas estruturas do zero. E não é trivial fazer isso. Tá? Eu queria mostrar um pouco dessa estrutura aqui, eu estou compartilhando um slide, até para explicar um pouco desse conceito do que seria essa arquitetura multimodelos, vamos chamar assim, né? Por que é diferente eu construir hoje, usar uma solução especialista ou eu construir algo sendo que não é o core da minha empresa construir? Tradicionalmente, quando você você usa uma base de conhecimento, reúne todos os documentos, sites, ferramentas, toda a informação que você vai dar para essa IA, né? E você constrói um agente de resposta que consulta essa informação e traz a resposta para o seu cliente. Isso, como eu falei, é bem fácil de fazer, mas isso tem as suas fragilidades. O que a gente criou aqui? Por ser uma empresa de IA, a gente tem os próprios modelos. Eu tenho os nossos LLMs proprietários, modelos que são diferentes ali dos grandes modelos generalistas, tá? Eles são modelos menores e especialistas em fazer funções específicas no processo. Então, pensa que em cada mensagem que é enviada, eu vou ter todo um fluxo onde um modelo valida o outro. É como se fossem microagentes aqui que fazem essas funções. Então, imagina que
O usuário fez uma pergunta, eu vou ter um agentezinho que vai pegar a pergunta dele e vai reescrever ela de uma forma mais completa, considerando todo o contexto da conversa, das perguntas que ele já fez para trás. E aí eu vou ter um agente que vai mensurar a intenção do que ele está falando e olhar se eu já tenho, por exemplo, um diálogo pré-determinado, um processo automatizado relacionado a esse tema. Vou dar um exemplo aqui. O cara falou, quero uma segunda via de boleto. Eu posso, em vez de eu delegar para a LLM lidar com esse problema, eu posso desenhar um processo aqui de como que ela atualiza o boleto. Ah, legal, posso te ajudar com a segunda via de boleto. Me dá aí o seu CPF, o CNPJ, valida o usuário, vou ter um webhook que busca esse boleto dentro do ERP e finaliza e traz esse boleto para a conversa, por exemplo. Então eu tenho tanto a abordagem determinística quanto a probabilística trabalhando em conjunto. Aí eu vou ter o agente que produz a resposta, que inclusive pode ser modelos de mercado, tá? Se você quiser conectar o GPT, o Gemini e outros modelos aqui, sem problema. Mas o que é muito importante? Depois que esse agente aqui produziu essa resposta, eu ter camadas de pós-processamento. Isso nenhuma solução caseira tem em geral. O que você vai ter? Você vai ter orientações, né? Prompts que vão falar, faça isso, não faça aquilo, se preocupe com isso ou com aquilo, e isso é frágil. Isso é algo que a gente muitas vezes consegue dar o bypass ali. Muito, o usuário, que às vezes é mais técnico na outra ponta, muitas vezes consegue influenciar nisso daqui. Os agentes de pós-processamento, no nosso caso, então, são modelos que vão olhar para trás e falar, tem chance desse carinha aqui atrás ter alucinado? Tem chance do usuário estar tentando fazer prompt injection, né, a injeção de prompt, que é ele tentar driblar as orientações do agente, e ele corta todos esses eventos de risco na raiz e reprocessa a solicitação em frações de segundos. Então, o usuário nem percebe que todo esse tratamento de dados aconteceu. Mas você consegue criar uma arquitetura de microagentes que cria um sistema que se autorregula e, ao final, ainda tem esse carinha aqui, que é o agente de insights, que mensura tudo para trás. Ou seja, ele audita tudo que aconteceu e a gente pode aprender também com o que está acontecendo no seu ambiente conversacional. Esse tipo de estrutura, por exemplo, é só uma solução especialista que cria, que evolui isso no dia a dia, que vai conseguir te oferecer. E o nível de risco, ele é eu diria que é um problema escondido na operação. Você não consegue, com uma auditoria humana, detectar todos esses eventos de alucinação. Inclusive, esse é um dado que eu queria mostrar também aqui para vocês, porque a gente consegue destacar isso dentro da estrutura. Bacana, bacana. E, Henrique, a questão também dos custos invisíveis, né? Que às vezes numa solução caseira você não consegue detectar. Você tem aí algum estudo, alguma informação, ou que possa falar um pouco sobre, às vezes, quando a empresa, ao fazer in-house, ela não consegue perceber que existem alguns custos Sim. que... Não, na verdade, um estudo, tá? Mas eu diria, primeiro, que você tem um custo de oportunidade grande. Imagina que se eu for delegar para o meu time de tecnologia fazer isso, e eu não sou uma empresa de IA, naturalmente eu estou desviando eles da função core de atender a toda a empresa. Ele vai acabar tendo que ter uma célula, um pedaço desse time dedicado a me ajudar com isso. Então, existe o custo efetivo do profissional de tecnologia em torno disso, tá? E eu acho que o custo de oportunidade de você não extrair o máximo disso daqui. Então, eu acho que o maior problema nem é necessariamente o custo ali mensurável no dia a dia. Eu acho que o maior problema é o risco. E é isso que a gente procura trazer mais visibilidade com essas estruturas que eu quero te mostrar. Inclusive, eu ia puxar um exemplo aqui falando de risco. Não sei se você viu, semana passada saiu uma notícia. Em Minas Gerais, a Justiça de Minas detecta o uso de prompt injection, que é essa técnica de tentar manipular os agentes, em processos praticada por advogados. Você chegou a ver isso? Eu acho que eu tenho até o link disso daqui, eu vou colocar. Eu cheguei a ouvir, sim, vi sobre essa Então, notícia que aconteceu. exatamente. O que eles fizeram? Eles sabem que existe uma IA que analisa os processos. Eles pegaram com a fonte em branco, colocou uma orientação, um bloco de texto falando para ela analisar em favor do cliente, do advogado, numa página em branco com a letra em branco. Ou seja, o olho humano não detecta, mas a IA deles lê essa informação como um prompt, mas ele tinha mecanismos para detectar. Então, se isso acontece, um advogado tentar ludibriar um sistema inteiro, imagina o que não acontece dentro de uma estrutura de WhatsApp de um agente que está te cobrando, tentando te vender algo. É muito mais suscetível o usuário tentar driblar de alguma forma.
Então, a gente criou, na verdade, a gente encapsulou aqui toda essa estrutura de pós-processamento junto com regras de compliance dentro de uma estrutura que a gente internamente chama de TruePath, é uma funcionalidade que traz essa camada de governança para a gente. E aí a gente roda isso e traz visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente conversacional. Olha esse dado aqui, que interessante. Esse aqui é um cliente nosso real, um dado super recente, de abril, tá? Se não me engano, esse cliente aqui é na Europa. Em 1,2 milhões de respostas que ele teve 108.548 eventos de risco. Isso daqui a auditoria humana não vai pegar. Eu estou falando que em 1 em cada 11 ela detectou algum tipo de alucinação. Isso aqui dá 9% de alucinação. Mas ela detectou esse evento e impediu que isso acontecesse, porque eu tenho um modelo regulando o outro. 1 em 424, eu tive ela respondendo fora do escopo, ou 0,05% dos casos eu tive aqui tentativa de injeção de prompt, que eu acho que vai ficar cada vez mais comum. Então, a gente trazer à tona o que está acontecendo no seu ambiente conversacional te dá muito mais insumos para você se preparar para esse tipo de risco, né? Para você evitar entender o seguinte, ó, se a gente não tiver um mecanismo como esse, vai ter muito mais coisa acontecendo que eu não consigo controlar. Nesse caso aqui, a alucinação não é uma coisa, não precisa ser uma coisa completamente fora do escopo, completamente esdrúxula. Eu estou falando, às vezes, dela alucinar uma URL, trazer um caractere errado, fazer uma conta errada, né? Então, você tem que ter mecanismos para entender o que está acontecendo no seu ambiente conversacional. Então, eu acho que é muito mais uma questão deste risco do que necessariamente de custos. Agora, quando a gente fala de custo de oportunidade, sim. Porque se você tem a IA atendendo e a IA auditando esse ambiente conversacional, você consegue aprender muito. Aqui acho que é o outro lado da moeda que vale a gente falar, talvez se fosse deixar uma mensagem principal nesse papo de hoje não vamos pensar só em automatizar a conversa e substituir atendimento humano de baixa complexidade. Vamos pensar em tudo que a gente pode aprender com a IA liderando esse ambiente conversacional. Isso aqui é um outro cliente, também de abril, os dados aqui. 708 mil interações que a gente teve, tá? Uma em cada 2 interações tinha algum sinal de negócio acionável. O que eu quero dizer com isso? Em 50% das conversas, eu tinha algum sinal do tipo, alguma intenção de compra, oportunidade de venda, de cross-sell, de upsell. Em quase 6% dos casos, eu tinha algum risco de churn, algum nível de insatisfação que surgiu no suporte que estava me sinalizando que esse cliente aqui, que a qualquer momento poderia churnar. Então, se eu conseguir entender o que está acontecendo, separar esse pedaço da audiência aqui, passar para o comercial, fazer campanhas específicas para vender o que ele quer comprar, né? Fazer um trabalho de retenção em cima desse, eu consigo impactar muito mais o resultado. Eu não estou falando mais de substituir uma interação humana por um atendimento com IA. Eu estou falando de monitorar toda a jornada do meu cliente. Estou falando de criar uma inteligência única que orquestra os agentes e que permite que a gente atenda de uma forma muito personalizada e entenda o que o cliente precisa, para a gente falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Então, tem muita oportunidade de ter um ambiente completamente digitalizado e a IA não só respondendo, mas analisando seus dados e você aprendendo com isso e melhorando o seu ambiente conversacional. Acho que essa é a visão que a gente tem para a estrutura de atendimento, que é muito diferente ali da discussão de substituir chatbots, né, que a gente vem falando. Não, é extremamente interessante o que você acabou de dizer, porque isso a gente via muito quando a gente ia fazer análise de churn, mas lá já no BI, né? Ou seja, aí há 20 anos atrás a gente olhava pelo retrovisor a probabilidade de ter um churn naquele cliente. Aí, lógico que depois o BI foi evoluindo, você passou a ter isso quase que online, mas o que você está mostrando aí é que o próprio agente, ou os vários agentes, né, que é mais interessante ainda, você está trazendo informação daquele agente que está fazendo a cobrança versus aquele agente que fez a venda, de repente, ou está fazendo o pós-venda, né? O agente financeiro ali, ou seja, você está juntando informações capturadas por diversos agentes e a partir dali você está fornecendo um insight dizendo, olha, a probabilidade de churn desse cliente aqui é muito grande em função da quantidade de reclamação que ele tem feito, enfim, qualquer coisa que o valha. E isso realmente em tempo real, inclusive já dando alternativas, né, Henrique, de possibilidades, quais são os caminhos. Exatamente. E pelo fato de você ter essa possibilidade, inclusive, de estar integrado a um CRM, você pode criar até uma ação de recuperação do cliente ou de não perder o cliente efetivamente.
Totalmente. bacana. Então, na verdade, essa segunda estrutura, ela tanto complementa o CRM, né? Eu falei um pouco do TruePath, que é essa camada de governança, mas ao mesmo tempo a gente tem como se fosse um CRM inteligente, porque essa ideia de automatizar a inteligência parte do pressuposto que eu aprendo com cada interação. Então, nesse CRM inteligente, ele pode alimentar o seu CRM principal como fonte da verdade, mas pensa que cada interação que a gente tem com o usuário, ela é consolidada em memória sobre aquele usuário. Então eu vou, poxa, conversei com o Odair hoje, ele falou por WhatsApp o horário que ele falou, que tema que ele citou, o produto que ele comentou. Qualquer informação que você trouxe de relevante, ela vai guardar para que na próxima interação com você ela possa acessar isso como contexto. Não quer dizer necessariamente que ela vai usar, mas se você vier reclamando de um mesmo problema que você tem, que você está com o ticketing aberto, ela tem um acesso a isso mais fácil. Então é isso que a gente fala de automatizar de fato a inteligência. E eliminar os silos que a gente tem hoje já de trabalhar com humanos, né? As áreas não se conversam nesse nível de profundidade que dá para a gente fazer com IA. E o que é interessante, o fato de você falou aí do contexto, até porque você identifica qual é o horário que, de repente, aquele cliente dá uma resposta melhor, ou, né? Ou que é Sim. mais confortável, né? Como você citou, o Odair, de repente, costuma responder o WhatsApp ou interagir com a IA por volta de meio-dia. Bom, então, não adianta eu chamá-lo 11h30, não adianta eu chamá-lo às 3 horas da tarde, porque pode ser que nesse horário ele não tenha aí vamos assim dizer, um tempo para interagir sobre esse assunto, por mais importante que seja. Muito bacana. E aí, Sim. já indo nessa linha, Henrique, sempre surge aquela questão, né? Que as pessoas ficam sempre, poxa, até que ponto, dado a tecnologia, dado toda essa possibilidade e que efetivamente a IA conversacional já tem realizado, inclusive, você trouxe aí alguns exemplos que a Movil já tem feito, o quanto que realmente ela está avançando para fazer atividades humanas efetivamente. Legal, é um bom ponto, assim. Hoje, eu acho que isso tudo se resume à capacidade dos sistemas onde essa atividade reside, vamos chamar assim. Tá? Em geral, o caminho tradicional de você colocar uma estrutura como essa para rodar, você vai criar uma estrutura de FAQ, de conteúdo, para ela ter contexto, para ela poder tirar dúvida, conversar em torno. Mas a execução de determinada tarefa, que é o próximo passo, depende do quanto esse sistema onde ela executa permite que eu faça isso. Então, se eu quero, como eu citei, uma segunda via de boleto, se eu quero trazer um status de pedido, se eu quero fazer uma atualização cadastral, o que quer que seja, o que eu preciso ter do lado de lá é uma API com os endpoints que me permitam executar essa ação a partir desse ambiente conversacional. E aí, uma ferramenta como a nossa, que tem webhooks, ou, né, hoje, mais recentemente, a melhor forma de fazer isso é através dos MCPs. Então, o nosso agente consegue tem um protocolo de integração que integra o LLM direto através da API e ele executa essas ações com autonomia, né? Você define o nível de autonomia que você dá para ele. Então, tendo uma API que permite executar essas ações, é relativamente fácil você fazer. Só que isso é um trabalho incremental. Uma das dicas que eu gostaria de dar também, assim, é não tente resolver tudo ao mesmo tempo. A gente colocar um 80-20 no ar, um agente que resolva a maior parte dos processos e mapear o seu ambiente conversacional para você ouvir o que o seu cliente está pedindo de fato e usar esse input para ir melhorando é o caminho. Mas trabalhar com IA conversacional é um trabalho de melhoria contínua frequente, né? Eu tenho que ouvir o que o cliente está pedindo e entender a característica do suporte, por exemplo, e incrementando essas funcionalidades para que ele seja o mais resolutivo possível, para que ele tenha a maior cobertura e a maior contenção. Ou seja, cobertura para que ele entenda tudo que está sendo dito, contenção que ele consiga resolver de fato sem precisar do atendimento humano. Eu estou com um projeto bem interessante com uma indústria aqui. Foi curioso, assim, que eles começaram conversando com a gente por vendas, depois veio o time de Customer Success e conversou e adorou a solução, e aí veio o time de cobranças e tudo mais, e eles estavam na dúvida, tinha muita oportunidade, uma empresa de quase 15 mil funcionários, e aí eles estavam muito na dúvida por onde começar, mas tinha uma demanda interna do RH que era para suporte aos colaboradores internos. Eles falaram, vamos começar pelo RH, eu acho que na cabeça, orientado muito por, poxa, é um caso interno, talvez é um risco menor. E talvez vai ser mais fácil da gente testar. E aí, quando veio a demanda do RH, eles querem criar, e é um projeto que a gente está estruturando com eles ali, ainda não chegou na etapa de desenvolver, estamos em discussão de escopo,
Mas, basicamente, quando a gente foi detalhar a demanda do RH, para ele funcionar bem, ele que é o agente do RH que dá suporte para 15 mil colaboradores em todas as áreas de departamento pessoal. Então, imagina aqui, ponto, folha, benefícios e tudo mais, o agente vai poder falar sobre tudo. A gente começou a escopar, vão ser uma estrutura talvez de 10 ou 11 agentes conectados em 6, 7 sistemas diferentes para a gente atender 4, 5 mil atendimentos por mês. O custo e a complexidade de construção, de integração, toda a política, passando por toda a política de segurança de uma empresa desse porte, é enorme, né? Talvez não é o melhor cenário. Quando eu sentei com eles e fui olhar o levantamento, falei, olha só, dos seus 50 mil tickets anuais aqui, 30 mil são só sobre benefícios. Se você começar criando o agente de benefícios, você vai ter 10% desse investimento que vai resolver 80% do seu problema. Vamos começar por aqui. Depois você vai pegando os próximos ofensores. Então, acho que tem que ter muito um olhar crítico de entendimento da operação e saber o que você vai priorizar para você atingir o resultado de curto prazo. Neste caso em específico, você não pode também criar algo pela metade só antes de passar para o cliente. Mas você vê que saber o problema que você vai resolver, às vezes, é mais da metade do caminho. Bacana, inclusive eu tinha em mente te perguntar sobre isso realmente, né? Para as empresas que querem já começar a usar uma solução de IA conversacional, qual que é o caminho mais que você indicaria, né? Você acabou de dizer, né? Que é realmente fazendo um estudo, e nesse caso aí, como você trouxe, ficou bem claro que o de benefício ali já traria um retorno e já faria, inclusive, um engajamento do pessoal, né? Foi o que a gente começou conversando lá atrás. Às vezes, ao você fazer uma IA, como você também comentou, como uma panaceia para resolver todo e qualquer problema, você acabava, de repente, indo para algo que o retorno não era tão sensível, né? Não só o retorno financeiro, mas o retorno em si mesmo do quanto que ela é assertiva na resolução. Mas aí, Henrique, eu acho que a gente teria conversa aqui para quase um dia inteiro, mas eu queria verificar aí com a Fabiana se tem algumas perguntas aí da audiência, ou se você mesmo quer consultar aí as perguntas da audiência e respondendo as que você tem aí já à sua disposição. Boa, acho que é uma boa, sim. Realmente é um tema que dá pano para manga, né? A Dá para gente dar ali para deixar ficar aqui, a gente vai conversando o dia longe. inteiro. Estou vendo que a gente tem duas estruturas aqui, tem tanto o chat quanto uma área de perguntas específicas. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, vamos escolhendo algumas. Ó, qual o papel do funcionário humano em uma operação onde a IA já decide a maioria das interações? É uma boa pergunta. A gente tem sempre esse olhar, né, de às vezes um certo receio de, poxa, mas como que vão ser o trabalho do time de atendimento humano quando a gente tem uma estrutura de IA funcionando, né? Qual que é o papel dele agora? Eu acho que um ponto que é legal a gente desmistificar é que a IA, ela não necessariamente toma as decisões sozinhas. Ela é uma ferramenta, apesar dela chamar inteligência, ela é bem diferente da inteligência humana, né? Ela precisa da orientação clara e dessa parametrização do que ela vai conduzir ao longo do processo. Então, você ter o N1 como atendimento de IA e o N2 como atendimento humano é o melhor cenário. A qualquer momento que o usuário pedir, a gente transborda. Quando ele não quer conseguir resolver o problema, a gente transborda. Né? Ou quando eu atingir determinado ponto do processo, se é um cliente com um problema mais crítico, se é um cliente com uma oportunidade mais relevante, eu transbordo. Eu diria que é a gente olhar de fato para começar automatizando as interações de menor valor agregado, focar as pessoas nos trabalhos de maior complexidade, na construção de relacionamento e coisas que a IA nunca vai conseguir substituir plenamente. Então, para mim, é muito mais uma questão de alocação de recurso, não de uma mudança de perspectiva de fato. É resolver problema pequeno com solução mais barata e resolver problema grande com a solução de fato mais cara e mais relevante nesse sentido, né? O que vai precisar para resolver aquele problema. Mas eu não diria que a IA decide a maioria das interações. Ela executa a maioria das interações a partir do que você decide. Acho que essa é uma ótica importante da gente destacar. Maravilha.
Deixa eu ver mais algumas aqui. Tô vendo que tem gente que tem experiência nessa área. Vou lendo aqui em tempo real com vocês, tá? Já trabalhei criando fluxo de atendimento em plataformas omnichannel. Eu percebi que a especialização de IaaS por setor, como suporte, vendas financeiro, traz mais eficiência do que uma IA generalista. Na sua visão, esse modelo realmente tende a performar melhor? Quais são os principais trade-offs entre eficiência operacional e experiência de usuário nesse cenário? Eu acredito que sim, tá? Inclusive, não só modelos especialistas. Às vezes você tem modelos especialistas em funções específicas. Como eu comentei naquele modelo de arquitetura ali de microagentes, eu tenho modelos muito menores que fazem funções dentro do processo conversacional, que aquela função específica ele vai ser muito melhor que um modelo gigantesco. Isso é meio curioso, né? Imagina que o agente de... Vou até voltar naquele slide ali para não ficar muito solto. Isso daqui. Imagina que o agente de resposta aqui, eu posso usar o GPT, o Gemini, o Claude, qualquer grande modelo que está treinado em trilhões de parâmetros. Mas o agente que vai detectar a intenção, que foi treinado e criado único e exclusivamente para reescrever a pergunta ou para detectar a intenção do usuário, ele vai ter aqui 100 bilhões de parâmetros, enquanto esse daqui vai ter 1 trilhão de parâmetros. São agentes menores que foram desenhados para fazer só aquilo. Então, naturalmente, como ele é muito mais especialista, aquela função ele vai entregar melhor do que um agente muito grande. Então, você vai ter essa tendência de hiperespecialização de modelos. Tem modelos para voz, modelos para vídeo, modelos para texto, que, inclusive, por serem arquitetados para aquela função, eles tendem a até executar aquela função de forma mais barata e mais competitiva, né? Então, eu acredito que essa vale mais a pena você ter modelos especialistas, mas principalmente você ter uma arquitetura eficiente de como esses modelos trabalham e uma orientação muito clara, assim, de fatiar esse desafio em várias etapas e entender o que precisa ser feito em cada etapa do processo. Não pegar um grande problema complexo e jogar para um grande modelo que é muito capaz de fazer muita coisa. Ele é capaz de gerar código, gerar imagem, gerar áudio, mas no fim das contas, para eu passar uma grande atividade que tem várias camadas, ele não vai resolver no nível de profundidade que várias pequenas soluções fariam. Eu acho que isso faz diferença e os trade-offs estão relacionados também a custo, né? Porque às vezes, imagina, eu vou usar o Cloud Opus, que é o grande modelo que gera para tarefas complexas para responder um chatbot. Eu estou dando tiro de canhão e mosquito. Vai ser muito mais caro fazer isso com um modelo muito maior e muito mais capaz do que eu fazer isso com um modelo especialista, que foi criado e desenhado e pensado só para resolver aquele ponto. Então, eu acredito que sim, tá, Matheus? A gente tende a performar melhor com IAs mais especialistas. E a gente tem visto isso surgir até no ambiente conversacional. IAs só para cobrança, algumas IAs mais focadas em suporte, é uma tendência mesmo. Vou seguindo aqui, Odaí. Se tiver mais alguma, vai fica à seguindo. vontade. Não, vai seguindo aí, até porque, dado o tempo, eu até tenho algumas coisas aqui que eu queria colocar, mas vamos Se der atender o que o ibope, a gente pessoal marca colocou uma aí. segunda aqui, não tem problema não. Isso. Vamos marcar Ó, sim, acho que vai precisar. boa. Complementando a pergunta do amigo, o cliente final hoje, em geral, já sabe que está falando com IA ou ainda acha que é humano? Essa é uma boa pergunta, porque também chega essa expectativa, sabe? A gente conversa com empresas que, mas eu não quero que ele perceba que ele está falando com uma IA. Meu cliente, ele tem um receio muito grande de falar com IA, com chatbots, ele quer falar com humano. Será que é mesmo? Vamos testar isso? Porque vai depender da característica do público, tá? Em geral, as IAs estão ficando cada vez mais humanizadas, mas se você é minimamente digitalizado, você já sabe que vem um bloco de texto, às vezes, muito grande numa resposta e muito bem escrito, muito bem formatado, que ou a pessoa deu um Ctrl V, ou aquilo não é uma pessoa fazendo. Acontece em muitos casos da pessoa não perceber. E eu acho que o que traz a eficiência do processo não é necessariamente ela perceber ou não, é ela sentir que ela está em uma conversa que vai resolver o problema dela. As pessoas têm resistência àquela dinâmica travada do chatbot, porque digite 1, digite 2, digite 3 para falar 3 opções, mas eu queria falar de 4 e não está mapeado. Então, eu sinto que eu vou travar e, naturalmente, eu vou preferir falar com um humano. A IA hoje tem uma retenção, uma aceitabilidade muito maior. Eu já fiz muitos testes em segmentos onde a gente tinha essa premissa, poxa, o meu cliente não é muito digital, meu cliente não vai conseguir conversar, e funciona muito bem. Tem casos de voz, por exemplo, onde, ouvindo o áudio, eu tive dificuldade de ouvir o que o usuário na outra ponta estava falando. Mas a IA entendeu. Então, varia bastante, mas em geral, eu acho que ainda é bastante perceptível que você está falando com uma IA, mas como ela é bem resolutiva e ela agrega muito valor, ela tem cumprido bem o seu papel.
acho que estamos caminhando para um cenário onde vai ficar cada vez mais difícil a gente perceber isso. Em voz, em texto, vai ser cada vez mais humanizado, realmente, você já consegue ter um nível de conversação muito próximo do atendimento humano, onde já dá para gerar dúvida, mas eu acho que esse não é o principal drive de resultado, tá? Maravilha. Então, pessoal, eu até diria o seguinte, que as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui nesse momento, a gente pode responder por e-mail, né, a vocês. Sim. Fiquem à vontade aí para continuar colocando questões, mas eu queria reservar esses 5 minutos finais aí para o Henrique dar embora ele já tenha trazido aí bastante insights, bastante informações para nós, mas assim resumindo aí uma mensagem final aí para o público e inclusive como que esse público pode, né, acessar. Eu diria que pela IT2B estamos totalmente à disposição de todos aí para que vocês tragam para a gente aí os desafios e a gente possa juntos, olhando esses desafios, como o Henrique falou, antes de pensar na solução ou se apaixonar pela solução, a gente realmente olhar o problema, se aprofundar no problema e procurar os melhores caminhos, né? Porque, como o Henrique trouxe pela sua experiência, a IA não vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, tem problemas mais latentes ou problemas que você consegue dar uma solução com mais rapidez, né? Então, eu queria, Henrique, aí deixar esses minutos finais aí para você trazer a sua mensagem aí para o pessoal. Legal. Muito bom. Realmente tem bastante coisa que a gente pode depois se alongar numa próxima. Vou deixar aqui um QR Codezinho para quem quiser conhecer mais, ver uma demonstração da plataforma, bater um papo comigo, com o meu time também, para o pessoal conhecer. Mas eu queria talvez trazer um pouco, reforçar alguns pontos que eu falei até aqui, justamente de que a IA não é a bala de prata que vem para resolver todos os problemas, mas ela hoje agrega realmente um valor muito significativo. Com certeza, usar IA conversacional, você tem uma oportunidade muito grande quando a gente fala desses processos de vendas, de suporte, de cobrança, mas às vezes o mais difícil é começar, né? Então eu queria sugerir, assim, a vocês encararem esse tema como um posicionamento mesmo. A gente está falando de uma ferramenta que é muito poderosa, que entrega muito valor, mas que ela precisa ser encarada da forma certa. Eu vejo dois principais cenários assim de erros que eu acho que é importante as pessoas evitarem. O primeiro é tentar resolver tudo de uma vez, é o que a gente falou, de colocar um escopo enorme que às vezes você cria uma barreira de custo, de complexidade, de tempo de implementação, antes de testar e capturar um primeiro resultado. Não acho que é o melhor caminho. O outro extremo também não é o ideal, que às vezes é você desenhar um cenário simples demais. Eu também recebo solicitações do tipo, nossa, mas vamos fazer uma POC de 15 dias? A gente cria um agente aqui e faz um disparo para 50 pessoas. Ontem chegou uma empresa falando disso. Nossa, eu adorei a proposta, faz todo sentido, temos um horizonte enorme de coisas para trabalhar, mas vamos testar 30 dias e eu vou mandar 1.000, vou cobrar 1.000 pessoas? Nunca, o seu primeiro mês de teste nunca vai ser o melhor. A gente está falando de uma ferramenta que requer atenção, que requer um cuidado, que requer uma dinâmica de melhoria contínua. Essa é uma ferramenta que tem que ser incorporada no dia a dia e as áreas têm que ser os protagonistas disso. Não é tecnologia especificamente, é a área de vendas, sabendo gerenciar o próprio agente de vendas, a área de suporte, sabendo criar e melhorar o agente de suporte. Porque os profissionais especialistas nas suas áreas vão ser o melhor ponto de insumo realmente para melhorar isso ao longo do tempo, para criar uma estrutura de fato resolutiva. Então você não pode ser nem enxuto demais e testar por muito pouco tempo, com muito pouco volume, de forma que você não vai ter aprendizado e você vai julgar a ferramenta de uma forma rasa, e nem talvez ousado demais. Você pode, mas eu não sugiro você ser ousado demais e desenhar, automatizar a sua jornada inteira em todas as áreas, com todas as integrações possíveis ao mesmo tempo, que você vai esbarrar em desafios de custo. Eu acho que o tempo é um fator chave aqui, de vamos colocar o 80-20 no ar, capturar o primeiro retorno e evoluindo a partir desse primeiro sucesso consolidado. Eu acho que esse é o melhor cenário de você investir menos, capturar resultado e justificar internamente para as lideranças como que uma ferramenta como essa se paga ao longo do tempo. Mas que é uma ferramenta que veio para ficar, uma tecnologia que veio para ficar, que vai mudar fundamentalmente a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes, com os nossos parceiros e até com os nossos colaboradores dentro de casa,
Isso, para mim, já é uma realidade muito consolidada. Então, não quero me estender em cima do prazo que a gente já combinou, mas queria agradecer todo mundo pela atenção, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Estou vendo que a gente ainda tem mais de 50 pessoas hoje, e colocar a gente à disposição para bater papo, para conversar, porque é um tema muito novo, tem muita informação online, está ficando cada vez mais confuso acompanhar, que é um mercado que é muito dinâmico, né? Todo dia sai coisa nova. Mas contem com a gente aqui, se a gente puder ajudar, se quiserem bater papo para a gente entender como isso pode funcionar para vocês, a gente está super à disposição também. Maravilha. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aí de conversar com a gente aí, com o nosso público com relação à solução, né? E com certeza teremos mais webinars sobre esse assunto, e a gente vai convidar você novamente, Henrique, para vir trazer aí, né? Uma vez que as novidades agora surgem diariamente, né? Não é nem mais anualmente, diariamente estão surgindo novas, ou melhor, a tecnologia está evoluindo a cada dia. Então a gente vai ter oportunidade aí de marcar novas conversas. Então, pessoal, fiquem à vontade aí também para entrar em contato conosco aí com a IT2B, pedindo aí, de repente, uma agenda para a gente entender aí os desafios que vocês estão passando hoje, e junto aí com a equipe do Henrique, né, o time de arquitetos aí, de consultores, a gente a encontrar com vocês aí o melhor caminho para rapidamente trazer retorno sobre as soluções aí, sobre os desafios que vocês têm pela frente, tá bom? Agradeço a todos aí e tenham todos um bom dia. Fabiana, você vai passar uma mensagem aí, final aí? Eu só queria agradecer a todos a participação, lembrar que a gravação vai ser enviada por e-mail e também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. É isso, queria agradecer todo mundo que participou, foi bem bacana. Com certeza a gente vai precisar de mais webinars para falar desse assunto, que é um assunto bem rico e que interessa a maioria das pessoas hoje em dia. É só isso. Obrigada, Henrique. Obrigado, Odair. E até a Obrigado, próxima. pessoal. Obrigado pelo convite. Bom dia para todo mundo por aí. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Até a próxima.